boa tarde. Na verdade, meu tema não é tão pythonico assim como os outros. Eu não vou mostrar código aqui, nem ensinar vocês a fazer mágica, como sempre também. Mas, assim, a ideia é falar sobre equipes e levantar a discussão. Vou apresentar algumas coisas que eu passei, que eu vi, que deu certo, que deu errado. No final, vou falar, na verdade, como que a gente tinha uma equipe enorme que foi desconstituída pelo projeto e como a gente conseguiu reerguer isso, que a gente implementou, que deu certo, que rolou e que valeu a pena. Antes de mais nada, apresentar. Meu nome é Lucas, GitHub aí, QG. Trabalho com Python desde 2011 e basicamente Django, Flask, etc. Primeiro, uma pesquisa. Quem aqui trabalha em equipes menores que 3 pessoas? Até 5, mais que 9. Parei. Entendi que eu estou com equipe de 2, aqui eu estou sozinho, entendi que eu trabalho com 5. Então, a discussão geralmente tem sobre equipe é tamanho do documento. O Hermes levantou um ponto aqui, questão que ele viu discussões, mas a verdade é que se você olhar na internet, você vai ver a discussão, tem até artigo quase científico, que existe tamanho ideal para a equipe. Mas isso depende muito. Depende do projeto, de o que você está fazendo, qual é o foco, tudo. E o que eu aprendi até hoje é que eu prefiro equipes pequenas. Acho que quando a equipe é muito grande, depende da metodologia que você vai utilizar, um exemplo Scrum, você vai começar a ter problema. Você tem que concluir time blocks, você vai ter milhões de pessoas interagindo no mesmo código e tem problema de comunicação muito grande. A gente tem um vício muito grande nosso, que é a comunicação olho no olho presencial. É cutucão no ombro do cara e fala, olha, ajuda aqui, conversa aqui. E às vezes a gente tem times que são distribuídos. Várias pessoas aqui trabalham remoto. Como você vai fazer isso? Não dá. Então, problemas de tamanho existem. Então, o projeto que você está define isso. Se está num projeto que você consegue focar 3 pessoas, ótimo. Se precisa de 10, 15, você não vai conseguir. Você vai acabar, você tem um problema de gerenciamento muito grande e você vai acabar dividindo isso em subtimes. Você vai ter uma equipe de 10 pessoas com times diferentes. Essa é a verdade. Você vai ter um time cuidando de certa parte, outro time cuidando de outro, e no fim vocês vão gerenciar tudo isso para interagir melhor. O grande problema que eu vejo quando a gente começa a trabalhar em equipe muito grande é geralmente gerenciamento mesmo. Se você usa metodologia, o cara que está cuidando disso vai ter que se matar para cuidar de 10 gatos soltos. Que a gente é isso, a gente meio autogerenciável. E o trabalho em equipe que você precisa ser autogerenciável e interagir muito bem com os outros. Então, a primeira história vem do Gomorce. Quem nunca foi isso? Ele tem certificação. Quem nunca? E meu último executivo do Gomorce foi, assim, foi um dos piores que eu já passei. A gente tinha uma equipe com 15 pessoas, acho que 9 devs, QA, Scrum Master, testes, etc. E tinha o nosso projeto, ele era estratégico para a empresa. A empresa fez uma promessa para o cliente, o comercial fez a promessa. Assim, simples. O nome de toda empresa começa a me tirar fora. Esse cara nunca mais aproveita para nada. E já não estava uma relação muito legal, porque a empresa estava nesse débito com o cliente há algum tempo. E chegou um ponto que tínhamos 2 semanas para fazer o rollout do projeto. Tinha que implementar o projeto em 17 países. A gente já tinha mais de 3 milhões de usuários no Brasil. E precisava fazer isso acontecer. A cabeça de todo mundo estava na meta. Como fazer isso acontecer? Se matando durante 2 semanas. Então a gente pegou a equipe, desenvolveu o novo.
Pra gente ter noção, metodologia não existiu. A gente abandonou tudo, vamos escrever código. Teste, esquece. Pra que testar? E por isso que eu coloquei Go Horse e débito técnico. O Go Horse, além dos impactos negativos que ele traz dentro da equipe, é criação de bug. Você está criando bug e tendo trabalho redobrado. Então, o que eu aprendi sobre isso vou tentar evitar ao máximo o Go Horse. E se eu chegar no Go Horse, mantenha o processo. Se você acredita no processo, você acredita quando está funcionando e quando está no caos. Então mantenha o processo. Um exemplo de débito técnico. Eu fiquei uma semana focado em corrigir um teste. Todos os testes quebravam. Fiquei uma semana adaptando os testes ao meu código. Eles não apagaram ele. Pelo menos isso. Mas se você acredita no test first, você já vai que está errado. Se você tem que adaptar o código ao seu teste, o teste ao seu código, alguma coisa está errada. Para que se escrever no teste? Mas quando você só simplesmente tem essa função, você tem um teste que funciona, você quebrou esse teste, você muda a função milhões e milhões de vezes, a função comporta assim. Você adapta. Não tinha questão de vamos descrever os testes, não, era adaptar. Ou seja, se a função tinha um bug, você vai fazer o seu teste e passar no bug. Esse é o primeiro passo. E depois disso, é o seguinte, entramos num consenso muito grande do que melhorar. Só outro exemplo. Metade da equipe foi embora depois do curso. A gente levou todo mundo. Tem gente que simplesmente surtou, 2 semanas em casa, problema de pressão. Outra pediu demissão, a galera desistiu. Então, se você trabalha em equipe, vê que o negócio vai acontecer, tente evitar. Porque acho que você vai perder muita gente, você tem muito mais a perder do que ganhar. Com isso, você deveria entrar no flow. Quando eu digo isso, a gente sentou todo mundo, quem restou, quem sobreviveu, e falou, a gente precisa melhorar isso aqui. A equipe estava abatida, desanimada, a gente entregou o projeto. Teve tequila de graça para todo mundo. Foi bom naquele dia. Mas a gente estava todo mundo triste, desanimado, abatido. E foi por que eu não flow? Porque a gente teve muito problema. Muito problema. Imagina você ter uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de back-end, uma de front-end, os dois trabalharem juntos no Go Horse, o pessoal de front zoando alguns branches, você zoando alguns branches deles. E como integrar tudo isso e entregar o projeto, fazer o deploy, ver que feliz. É muito difícil acontecer. Então quando a gente começou a adotar algumas coisas. A primeira delas é o Git Flow. A gente não usava. Alguém usa o Git Flow aqui? É um processo de modelagem de branches, na verdade. Hoje a gente basicamente tem 2 branches, a Master e a Develop. A Develop vai ficar tudo que vai entrar na próxima release. A Master está em produção. Simples assim. O que o Git Flow faz ele te força a criar branches para coisas específicas. Se você tem uma feature, você vai criar uma branch chamada feature, alguma coisa, que ela vai sair da developer. E aí no fim você vai ter que sempre atualizando ela com a developer e voltar na Master. Cara, isso resolveu 90% dos nossos problemas de conflitos. Assim. Porque estava tudo descontrolado. E quando a gente tinha um problema de bug, a gente criava um hotfix. E fim. Então assim, o entrar no Flow é exatamente isso. Quer evitar conflitos? Usa Git Flow. Vale muito a pena. É muito bom para a equipe, independente do tamanho. E é um novo conceito para você utilizar. E é muito simples. A integração com o Git é fácil, ele já te ajuda em quase tudo. Outra coisa que a gente implementou, além da integração contínua, é o Code Review. Mesmo a gente fazendo um push, o nosso código ser testado, a build com sucesso, a gente faz um pull request sempre. Código nenhum entra em produção sem passar por um pull request, com pelo menos 2 pessoas olhando. Alguém tem que olhar aquilo. E isso não foi um processo simplesmente para evitar bugs, foi para disseminar conhecimento. Quando você faz um processo de code review bem feito, você está, às vezes, apontando outras ideias. Então, eu tenho um vício meu. Eu sou programador e escrevo de uma forma. E a outra pessoa vem e fala, cara, existe uma forma mais fácil. Você pode fazer assim. Então, o trabalho em equipe, quando bem feito,
vai desenvolver todo mundo sai ganhando e a empresa muito mais. Outra coisa que a gente começou a fazer bastante é pair programming. Então, programação em par foi adotada assim. Por quê? Porque no momento de crise, o que você fazia? Colocavam duas cabeças para pensar no lugar de uma. Se funciona no caos, é óbvio que vai funcionar no ambiente normal. E bem melhor ainda. Então, isso ajudou a gente a melhorar o nosso código, a disseminar o conhecimento. Chegou a um ponto que quase todo mundo da equipe tinha quase o mesmo conhecimento do produto. Quem estava há muito tempo e quem tinha acabado de entrar. E como você vai fazer entregar um cara novo? Eu cheguei na equipe e fiquei 2 semanas fazendo pair programming. Só isso. A única forma de você conhecer o sistema de verdade é quem está lá. A gente vai falar, caramba, eu deveria ter uma documentação. A documentação é conhecimento empírico da equipe. Sempre foi assim. É muito difícil você achar uma equipe hoje, a não sei que seja uma consultoria que vai fazer isso, né? Vai ficar lá escrevendo a documentação, bonitinha, atualizando e tal. Então, a gente tinha essa deficiência. Foi até a mesma coisa que eu cheguei, quando eu cheguei lá, assim, tá aí, sua cadeira, esse é o seu computador, esse é o código. Essas são as tarefas. Obrigado. Vou começar a programar. Você não sabe o que fazer. Divirta-se. Faltou um divirta-se, né? Mas isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Só pegar café tá de boa. Outro fato importante é que a gente discute bastante sobre trabalho remoto. E o que eu tenho a dizer é, eu já vi ganhos reais disso na equipe. Tínhamos a equipe presencial e algumas pessoas remotas. E o que a gente, o principal déficit nosso é a comunicação. Como você vai entregar um time ali que está todo dia a dele do Scrum em pé com a pessoa que está remota? Acabou isso. Você não, então a gente precisava de formas para entregar quem estava remoto no nosso time. E isso fez com que a gente melhorasse toda a nossa comunicação. Desde do processo de entrada da história até a entrega. Então, antes chegava uma demanda de produtos, basicamente assim: olha, eu preciso fazer uma telinha piscando aqui. É isso que eles querem, prometeu para o cliente e já era. Só que o que a gente começou a fazer? A gente começava a dizer não. Falar, essa história você precisa definir melhor. O que você realmente precisa? E só conseguimos isso pelo trabalho em equipe. Porque quando a equipe chegou no consenso de que aquilo era ruim, a gente conseguiu mudar as coisas. Então, quando a história chega agora, ela tem que vir definida. Olha, eu preciso disso, disso, disso. E como eu vou saber se isso funciona? Porque esses critérios eu aceito. Como era uma equipe distribuída, a gente tinha desenvolvedora, front, back, QA, uma equipe de milhões de pessoas, produtos, etc. Então, a gente tratava de tudo isso. A gente tinha o pessoal de QA que escrevia os testes de aceitação, teste de smoke. No processo de desenvolvimento, nós passamos do DAO, o TDD. Tínhamos integração contínua e bilhões de outras coisas. Então, sei que foi rápido, muito rápido na verdade, mas alguns pontos que eu gostaria de levantar sobre a equipe é isso. Evite o borrote se você quer manter sua equipe. Use o que for. Tente usar a sinceridade sempre que possível. Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para aceitar as críticas do nosso código. Então, se você passa um processo de code review e você tem que aceitar que as pessoas vão olhar e possivelmente apontar outras formas de fazer aquilo. Às vezes as críticas nem sempre são totalmente positivas e você vai ter que entender quando você falhou e procurar melhorar. Acho que o trabalho em equipe tem muito a ver com nós mesmos. A gente tem que saber relacionar melhor com as pessoas e aceitar que, como programadores, nós temos muito a melhorar sempre. E o código é só uma métrica disso. Só uma dúvida, o que você fez para melhorar com o remoto? A gente melhorou a comunicação usando o chat. Todo mundo começou a usar um cliente próprio da empresa. As reuniões passaram a ser via Mambo, que é um servidor com áudio, etc. Então todo mundo com headset na hora de fazer a daily, conectava numa conferência e fazia a daily remota. Então, basicamente, todas as comunicação passou a ser remota. A gente tinha um gerenciador de tarefas e a gente abandonou o quadro físico, usou um quadro online. No quadro a gente começou, como programador, a escrever muito melhor o que você estava fazendo e como você estava fazendo. Então, se eu estou fazendo uma tarefa, eu chegava lá e falava: olha, fiz isso, encontrei tantos problemas e resolvi dessa forma. Então, até quem estava no mesmo ambiente de trabalho fazia remoto? Tudo. A empresa passou a ser
remota, assim, a equipe. Entendi. Então, a forma de adaptar foi essa. A gente Tive um evitou post, uma cara, sobre isso. Recentemente falava, né, que o cara produziva, ele falou que lá mesmo eles adotaram exatamente isso. Mesmo as pessoas que trabalhavam no mesmo ambiente, trabalhavam com tudo remoto, como se, tipo assim, tivesse 1 milhão de pessoas que estivessem do lado, tanto faz, entendeu? Tudo do trabalho era online e era disponível para todo mundo. É um desafio muito grande manter isso, ainda mais com os vícios que nós temos. E com vários relatos, você mesmo, melhoria de produtividade com isso. Você passou a falar desses vícios do trabalho físico, assim, de proximidade ali, pela questão de chegar no ombro da pessoa e tocar, falou fulano, me ajuda aqui. Você passa a fazer isso online mesmo, chega no chat lá que tem lá, você não precisa sair da sua mesa, pegar a mesa da outra pessoa para poder fazer isso. Isso melhora. Hoje tem uma reunião para qualquer coisa que vai resolver na empresa, passa a fazer isso online, vai por e-mail, entendeu? Ao invés de ter que ficar ali e passar de reunião toda hora, passando e ficar discutindo, aquela coisa que prolonga. São as coisas que ganham produtividade no dia a dia. Não pode também falar assim, é só desse método, desse jeito, né? Não, você pode até ter, mas digo assim, dá prioridade para esses meios onde você consegue ter as coisas documentadas e são mais práticas. E mesmo uma pessoa que não está ali conseguir interagir e conseguir ajudar também. Que é o primeiro passo para você ter um trabalho remoto que seja assim, saudável. Naquele trabalho remoto que o cara está de folga. Então, a gente já fala sobre equipes, é isso. Ok. Eu participei de um processo na empresa, a gente trabalhava no site, a gente passou